Alô, amiguinhos! Tudo beleza por aí? Tranquilidade total. Vamos lá, né? São Paulo Futebol Clube fora do Campeonato Paulista. Temos muito ainda para fazer no ano de 2025, então calma, São Paulino, sem desespero depois desse jogo interessante da gente acompanhar. Obrigado na semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Final agora é Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, e eles que se virem lá. Acho, como eu já defendo há bastante tempo, que o São Paulino não deve morrer por causa do Campeonato Paulista. E isso inclui aquele chilique que já teve aí as semanas passadas com relação ao desempenho do técnico, sabe? Pegar no pé, manda embora, acabou o ano, aquelas papagaiadas. Tudo ridículo, tudo exagerado, tudo sem sentido. É agora que a gente tem que olhar para frente. E agora a gente pode até começar nos jogos que vêm na sequência a discutir se essa história de técnico é para valer ou não. Até aqui não. Não tinha nenhum cabimento pensar nesse sentido. E o jogo de hoje, inclusive, ajuda no diagnóstico. Mas vamos lá, porque eu não vou começar falando disso. O primeiro assunto deste vídeo vai ser o lance ridículo que definiu a partida de hoje, o placar de 1-0 para o Palmeiras, resultado final que levou o Palmeiras para a final do Campeonato Paulista. O lance de hoje, o pênalti criminosamente marcado pelo Flávio Rodrigues de Souza, ele é educativo. É interessante que lances assim aconteçam de vez em quando para que a gente possa avaliar, inclusive o nosso comportamento como torcedor em relação a esse tipo de lance. Porque hoje eu pensei, depois desse lance, e muita coisa que eu vejo escrito em rede social, que eu leio em jornal, nos sites, na televisão, ouço no rádio, converso com amigos. Ele é educativo para vários setores aí, entre aqueles que estão envolvidos com o futebol e com o jogo de hoje. Primeiro, ele é muito bom. Tudo isso é irônico, tá, gente? Primeiro, ele é muito bom para a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é a torcida que menos sabe assistir futebol. Porque a torcida do Palmeiras odeia futebol. Ela gosta de disputa. Ela não aprecia o jogo. Por isso a torcida do Palmeiras é a que mais reclama da arbitragem, talvez no mundo. Todos os resultados de futebol para a torcida do Palmeiras têm participação do árbitro. Pode assistir. Tanto é verdade que no de hoje, a parte da torcida do Palmeiras, porque tem uma parte que ainda consegue dizer que foi pênalti. A parte que admite que não foi, usa aquela explicação assim: mas é o pagamento pelo que eles fizeram não sei quando. É a vingança, não sei o quê. Não tem. O futebol para o palmeirense é balizado pela arbitragem. Eles só sabem ver futebol analisando pela arbitragem. E aí é bom, porque eles têm que engolir esse monte de bobagem que dizem de vez em quando acontece esse tipo de lance. Porque a gente cansa de dizer que isso acontece. O árbitro é um ser humano, ele é falível e ele vai errar. Ele não faz aquilo porque ele quer fazer. Ele errou. O Flávio Rodrigues de Souza não é um mau árbitro. Ele errou. E, muito provavelmente, soberbamente, não quis ir lá assistir o vídeo do VAR. Porque outro erro, aí vem a segunda parte do educativo. Outro erro que muita gente está cometendo é: o VAR não chamou. O VAR sempre chama. O VAR analisa, checa e avisa o árbitro. Tem problema aqui. O árbitro é soberano para decidir se vai ou não. Isso só não ocorre se o VAR concordar com a marcação do árbitro. Mas veja bem, o VAR pode concordar com a marcação do árbitro desde que ele entenda que o lance é interpretativo e que se o árbitro decidiu assim, acabou. E hoje, por este aspecto, ele pode considerar que é uma decisão do árbitro interpretativa. Ele entendeu que o Arboleda derrubou o Vitor Roque. É assim que é. É um absurdo, mas ele entendeu assim. E para aqueles que reclamam do VAR, eu gostaria de saber só o seguinte: eles dizem que o VAR não pode interferir, né?
Eu também acho que não pode, mas eu ainda entendo que o VAR deve ser observado pelo árbitro. Ele é uma ferramenta auxiliar. E tem gente que reclama da existência do VAR porque ele muda lances. Ué, se não pudesse mudar lances, não tinha por que existir o VAR. A natureza da existência do VAR é que, eventualmente, ele possa ajudar a modificar lances de erro muito absurdo. E o erro de hoje foi absurdo. E tem uns caras que dizem assim: não, o VAR não pode ser intervencionista. E eu faço parte desse grupo, mas eu tenho ressalvas. Eu acho que quando o lance é muito escandaloso, o VAR precisa chamar, o árbitro tem que ir e ele precisa ser persuadido a olhar. Não a mudar, mas a olhar. Porque senão fica aquela coisa assim, é antinatural. Aí o antinatural, o que deu hoje? Antinatural, o pênalti marcado. Né? E esse tipo de pênalti, ele tem voltado a ocorrer por causa dessa patrulha sobre o VAR. Porque, vou repetir, o VAR foi criado para esse tipo de lance. Que todo mundo via que era um absurdo, menos o árbitro, porque estava correndo, prestando atenção em outra coisa, né? Aí você tinha aquela época que acusavam a televisão de avisar, a televisão avisou ele, então. Agora tem uma televisão oficial, que é o VAR. E aí, num caso como esse, é a única solução que tem para acabar com uma injustiça dessa. Mas ok, todo mundo aprendeu. Todo mundo aprendeu. E a diretoria de São Paulo aprendeu mais uma vez que ela tem que protestar muito contra a arbitragem ruim. Para pelo menos intimidar quem escala. Porque o que está acontecendo com o Palmeiras agora é muito sério. Não tem mais erro contra o Palmeiras. Não tem mais. O que é marcado para o Palmeiras é marcado e acabou. Ou esse lance do pênalti de hoje não é parecido com aquele lance de simulação do Yuri Alberto no jogo Palmeiras e Corinthians, quando ele foi expulso de campo no clássico do Allianz Parque. Vocês lembram disso? Então, né? Porque já tinha levado amarelo por causa da bandeirinha, aí simulou uma falta que não aconteceu, tomou um pênalti, né, que não aconteceu, tomou vermelho. O Vitor Roque hoje se antecipa a perna do Arboleda, se joga. Cara, é tão absurdo que se o Arboleda conseguisse virar o corpo mais rápido, o Vitor Roque cairia no vazio. E é tão absurdo que naquela câmera de primeiro plano, que é a principal do jogo, dá para ver claramente o Vitor Roque esticando o corpo para cair. É uma vergonha! É uma vergonha! É uma vergonha! Mas ok, já falamos muito desse lance. Eu vou continuar com a mesma posição de sempre. Eu acho que infelizmente isso acontece. Eu acho que o futebol vai ter essas coisas sempre, porque são seres humanos, não são máquinas. Né? Tudo isso que eu estou fazendo aqui é uma lamentação. O único desabafo que eu faço é por causa do comportamento da torcida do Palmeiras e do próprio Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, para que eles entendam, ó, acontece com todo mundo, inclusive com vocês. Então larguem de ser chatos. Assistam futebol. Desfrutem do jogo. Tirando essa parte, em termos de armação, eu achei muito interessante o que o Luiz Ubeldia fez. Ele conseguiu montar um time com uma ideia interessante, que é algo que de vez em quando a gente tem que pôr para funcionar na cabeça mesmo, que é, ele tinha duas possibilidades. Uma era usar, por exemplo, o Lucas de ala, né? E manter a formação do meio campo, com Marcos Antônio e Alisson, ou com Alisson e Bobadilha. O Luiz Gustavo ainda não poderia. Ele montou com o Oscar, que consegue fazer a função.
de volante que sai mais para o jogo. Manteve Lucas, Luciano e Calleri no ataque e o Cedric fazendo o lado direito, como lateral e ala. Cara, e o São Paulo rendeu muito bem no primeiro tempo. O São Paulo conseguiu manter o Palmeiras no seu campo muito tempo e o São Paulo conseguiu pressionar o Palmeiras em uma parte do jogo. O problema aí é que a pressão do São Paulo tem um problema hoje, né? Que é para os próximos desafios que vem aí. O ataque do São Paulo está jogando mal. Vou reformular. O ataque do São Paulo está um tanto quanto estéril. E assim, de novo, porque a gente tem que tomar cuidado, porque tem os fãs, né? Tem os adoradores. São Calleri, para uma turma, não erra. Calleri está com muita dificuldade de mobilidade e de finalização. E é importante dizer isso porque ele é o 9. A jogada termina nele. E se ele continuar tendo dificuldade de finalização e de mobilidade, o São Paulo vai ter dificuldade de fazer gol. O São Paulo também faz gol com o Lucas, o São Paulo faz gol com o próprio Luciano, mas o jogador mais avançado é o Calleri. E o São Paulo não tem podido contar com ele do jeito que deveria. Porque ele ainda está mal nesses fundamentos. Tem uma coisa que é elogiável no Calleri, eu já falei em outro vídeo, em relação ao final do ano passado, que ele melhorou. No final do ano passado ele estava em péssima fase. Nesse ano, ele é um dos jogadores que mais contribui para a ajuda na construção. Só que o problema é que ele é o finalizador. Então ele ajuda a construir quando ele segura zagueiro, ele continua lutando muito, nada disso é desprezível. Só que do ponto de vista técnico, ele não está ajudando o time. O problema do Calleri hoje é técnico, não é tático e não é de disposição. E eu compreendo quem acha que é difícil tirá-lo do time por causa da história da disposição. Porque essa luta pela bola, essa briga pelo espaço que ele faz é importante. Só que é o seguinte, o jogo termina nele. Então, se ele ajudar, mas não contribuir fazendo o que ele precisa fazer, não adianta. Eu sou um pouco mais radical que a média nesse sentido. Porque eu sinto que tem muita gratidão ao Calleri. Por isso que as pessoas o protegem desse tipo de crítica. Eu, como não acho o Calleri um craque, nunca achei. Acho que ele é um cara que briga pelo São Paulo, obviamente vibro com ele, mas ele é um jogador limitado. E nesse período de vacas magras do São Paulo, eu já usei esse exemplo outras vezes. Ele me lembra o período do Valdívia no Palmeiras. O Valdívia sempre foi um grande jogador de futebol, um bom jogador de futebol. Mas o Valdívia não jogaria no Palmeiras vencedor de 2016 para cá. Não cabe nesse time. Não tem ninguém. Ele não é melhor do que nenhum jogador que participou dos elencos do Palmeiras de lá para cá, no meio de campo e ataque onde ele atuava. Ele é um símbolo de uma época de um Palmeiras fracassado. Que ele era aquele, digamos assim, jogador lúcido no meio de um monte de jogador mediano para ruim. Então ele virou ídolo da torcida do Palmeiras. E o Calleri, no São Paulo, é isso. Ele é o centroavante lutador, brigador e tal, que faz gol num período de vacas magras. Ele não é o Careca, ele não é o Luiz Fabiano, ele passa muito longe de ser o França. E o André Silva não tomou-lhe o lugar ainda, porque o André Silva deve um pouco em luta e também é limitado tecnicamente. Senão já teria tomado. Por quê? O Calleri tem demonstrado limitações na função principal dele. Hoje ele perdeu o gol. É para tirar do time? Não. Mas ele precisa treinar melhor, ele precisa melhorar, por exemplo, a mobilidade. Né? Pouco móvel, pouco rápido para se mexer no ataque. Perna pesada às vezes. Ele já foi mais móvel. Isso atrapalha.
Senão a gente vai sempre pegar no pé o esquema que o Zubeldia montou no primeiro tempo ajudou o São Paulo. Ele não prejudicou o São Paulo. O que atrapalhou foi o pênalti. Aí o São Paulo toma 1-0, começa o segundo tempo assim, só que assim, primeiro precisa começar a achar jeito de fazer gol. Por isso que ele foi lá e pôs mais um atacante. Foi o Ferreira. Compreensível também, para ter abertura pelo lado. Mais abertura, mais amplitude. Só que aí o Ferreira é um jogador ainda mais limitado. A gente vai chegar onde você quer. Aí, na busca de ter ainda um time que pudesse macetar mais o Palmeiras, entra o André Silva. Quando entrou o Ferreira, tirou o Cedric, colocou... ficou com linha de 4, o Ferrarese foi fazer a lateral, entrou o Ferreira e mantiveram-se os outros atacantes. Para entrar o André Silva, saiu o Luciano. Aí, para dar um descanso para o Ferrarese, entrou o Igor Vinícius. Né? E aí eu acho que o Zubeldia começa a se perder, não na ideia, mas na forma. Porque aí é aquela história, a torcida vai pegar no pé sem precisar. Para colocar o Eric e não colocar o Rian Francisco, é melhor não colocar ninguém. E ó, pode procurar aí, você não vai achar vídeo meu fazendo campanha para o Rian Francisco aqui. Mas, se a ideia é solucionar um problema, o Lucas está cansado, e você precisa de mais um jogador de ataque, não pode ser o Eric. Tendo já colocado o Ferreirinha. Poderia até ser o Eric se não tivesse o Ferreira. No lugar de um dos dois, tinha que ser o Rian Francisco. Os dois são bem limitados, os dois se atrapalham, e o Rian tem mais qualidade hoje e terá no futuro do que esses dois jogadores. Para mim, o único erro do Zubeldia é o jogo todo. Depois disso, claro, aí o Palmeiras também se fechou, percebeu que o São Paulo ia para cima, montou um muro, ficou mais difícil de entrar. Mas tudo isso para dizer o seguinte: mesmo perdendo, mesmo fora, o São Paulo foi digno. O São Paulo foi digno hoje. Foi um time que se entregou, que lutou, que não é melhor que o time do Palmeiras, que deu trabalho ao Palmeiras, que não vai ganhar o Campeonato do Corinthians. Atenção. O Palmeiras não vai ganhar o Campeonato do Corinthians. Pode escrever. Pode me cobrar. O Palmeiras não vai ganhar o Campeonato do Corinthians. Não vai ganhar. O campeão será o Corinthians. Para o futuro, agora o São Paulo tem pela frente Campeonato Brasileiro. Provavelmente já uma rodada de Libertadores no primeiro meio de semana pós-Campeonato Brasileiro. E aí o patamar sobe. Então são 19 dias de preparação. É quase outra pré-temporada. Para condicionar o time, escolher uma escalação. E eu acho que o Zubeldia é assim. O discurso dele, já de muito tempo, é de que ele gosta de times que mudam pouco. Então ele precisa ter uma convicção do que ele vai usar. Ele tem uma tendência a manter esse 4-2-3-1. É 4-2-3-1, não é 4-2-4, não caia nessa lorota. Agora, ficou demonstrado que o time tem mais segurança com 3 zagueiros. E o que ele bolou para hoje é muito interessante para outras partidas, especialmente em casa, quando você tem obrigação de iniciativa e necessidade de vencer jogos, de marcar gol para ganhar jogo. Vou ousar. Eu tentaria, em algumas ocasiões, o time que começou o jogo hoje com o Lucas fazendo a ala, sem Cedric. Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Lucas, Luiz Gustavo, Alisson, Enzo Dias,
Oscar, Luciano e Caleri. Oscar centralizado. Talvez ele tenha colocado o Luciano ali também para ele fazer aquela última linha, né? Pelo fato do Luciano ter dificuldade de entrar no ataque pelo lado. Pode ser. Pode ser. Aí ele não tem como jogar o Oscar lá na frente também. Aí ele vai criar aí o Luciano vai criar um problema para si. Ele não faz a ala, né? Tem que tentar fazer. Se não consegue fazer, aí tem que ser a formação de hoje de novo. Alisson, Oscar. Então aí Cedric, Alisson, Oscar, Enzo, Luciano, Lucas e Caleri. Esse time foi bem. Esse time em casa, precisando fazer gol, com a bola chegando no Caleri e ele resolvendo e não errando, vai ser bom. E eu gostaria de ver mais vezes. Acho que para fora de casa ele pode manter 3 com linha de 5 no meio. E aí sacar o Luciano. Deixar Lucas e Caleri na frente. Né? Fazer um meio um pouco mais pegado aí, talvez. Né? Lá com Cedric e Alisson, o próprio Oscar. Só que com Luiz Gustavo e Enzo, Lucas e Caleri. Né? E quando precisar abrir o time para fazer uma pressão, 4-2-3-1, 2 jogadores abertos chegam fazendo uma linha de 5 lá na frente. Acho que isso aí é coisa, então são possibilidades para pensar. Penso que ele tem que fazer essa consideração que a gente fez aqui. Se é para pôr o Eric ou o Ferreira, é melhor pôr o Rian Francisco. Mas só no caso desses dois. No resto eu não contesto, não. O pessoal reclama. Entra o André Silva e não entra o Rian. Não há. Entra o Luciano e não entra o Rian, pelo amor de Deus. Eu acho que questionamento em cima da presença do Rian Francisco ou não é Eric ou Ferreira. Esses dois podem ser questionados. E aí ter a base para complementar elenco mesmo. No Brasileirão vai precisar. São Paulo não tem dinheiro. Não tem como ficar contratando. Os jogadores da base, mais do que serem substitutos de titular, como muita gente pede, tem que ser opção de jogador bom para compor o time. É isso que tem que ser. Tem muita dúvida em relação a isso. E é isso que a gente vai ver a partir do dia 30, no caso do São Paulo, no Campeonato Brasileiro de Futebol. Certo, gente? Não fiquem tristes. O campeonato estadual já foi maior do que é. Se desse para ganhar, ótimo. Se não der, não tem que morrer por causa disso. Há compromissos maiores e eu acho que São Paulo tem a obrigação de lutar por um desses compromissos maiores. É assim que eu vejo. Um time do tamanho do São Paulo tem que entrar no Campeonato Brasileiro com o compromisso de disputar o título. Robson, mas não vai disputar. Não, ok, mas tem que ter o compromisso de disputar. Eu sempre já contei esse exemplo algumas vezes aqui. O Felipão, ele ainda era um técnico desacreditado quando ele chegou na seleção brasileira em 2002. Minto, na verdade, ele até chega com peso, mas ao longo do tempo, com aquela crueza, com aquele time, jeitão mais duro de ser, ele começou a ser questionado. E quando a Copa começa, ele fala numa entrevista coletiva o seguinte: nós temos que chegar na semifinal. E a justificativa dele era assim: a gente tem que chegar na semifinal, porque da semifinal para frente a gente resolve. Se a gente não chegar na semifinal, não é um objetivo alcançado. Esse time tem que chegar, no mínimo, na semifinal. Ele se impôs essa obrigação. Porque uma vez estando lá, aí você vai lutar com todas as forças para tentar ser campeão. E o Brasil foi, em 2002. E por que ele diz isso? Porque o Brasil era o Brasil é muito grande para almejar, olha, se der. Não, o Brasil tem que se ver na semifinal já, numa Copa do Mundo. E times grandes como o São Paulo,
E aí vale para todos, mas a gente está falando de São Paulo aqui. Você não entra no Campeonato Brasileiro para ser sexto lugar. Nós entramos para disputar o título. Pô, tá mal o Flamengo. Eu sei, o Flamengo é um timaço, o Botafogo tem dinheiro, tá dormindo ainda, mas tem dinheiro, já já acorda. O Palmeiras é isso aí que todo mundo conhece. O Cruzeiro, mal gastando, mal ou não, gastou, tem um time. O Atlético Mineiro tem um time. O São Paulo não tem grana, mas o São Paulo é gigante. O São Paulo tem que entrar para disputar o título. Ficar em segundo ou em terceiro, fazer parte do G4, tem que ser uma consequência da briga pelo título e não o contrário. Se você disser, eu vou lutar para estar no G6, para estar na Libertadores no ano que vem, você vai parar de brigar quando chegar no sexto lugar. Não pode ser assim. Clube desse tamanho não pode ser assim. Veja, eu não estou dizendo que vai ser campeão, estou dizendo você tem que entrar para ser campeão. Porque se não for, ser segundo, ser terceiro, vai ser consequência dessa luta. E ser segundo e ser terceiro no Brasileirão é muito bom. Quando você não é campeão, claro. Melhor coisa é ser campeão. Então, para times com pouca perspectiva, como o São Paulo. E a Libertadores da América, você tem que fazer a mesma posição do Felipão. Eu vou jogar para chegar, no mínimo, na semifinal. Bom, mas tá louco? É o que tem que ser. Se você chegar na semifinal, você, na pior das hipóteses, se tudo der errado, você é quarto colocado. Que é uma baita posição para um time sem dinheiro, sem moral como clube, que é o São Paulo de hoje. E vale o mesmo para a Copa do Brasil. O objetivo é estar, no mínimo, na semifinal. Então, para o clube é essa lição e para o Zubeldia, aquelas que a gente já falou antes. Certo, gente? É isso. Vambora, a vida que segue. Não tem essa. Sem desespero por causa do Campeonato Estadual. Valeu, boa noite para todo mundo. Até semana que vem.